Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Preparados para a nossa aula 3? Hoje nós vamos falar das principais características das pessoas de sucesso. Na aula passada eu falei sobre os principais tipos de medos e aí no finalzinho da aula eu dei uma atividade com 8 perguntas para vocês pensarem, avaliarem e responderem. Pois bem, chegamos então à aula 3. Nessa aula 3 de hoje nós vamos dar um enfoque maior nas coisas boas e positivas. Na aula 2, eu falei sobre o poder do medo na vida das pessoas e o que é que o medo pode trazer de prejuízo. Nessa aula de hoje vai ser exatamente o contrário. Eu vou listar aqui as 10 atitudes de pessoas de sucesso que são verdadeiras pessoas de Deus, pessoas abençoadas, pessoas que realmente tiveram sucesso na vida, pessoas que mesmo depois de anos e anos após a sua morte, continuam inspirando a vida de muita gente. Inspira a minha e eu tenho certeza que vai inspirar a sua vida também. Bom, já que nós vamos falar das principais características das pessoas de sucesso, saibam que eu selecionei 10 características principais. Não quer dizer que são apenas essas 10. Eu apenas selecionei as 10 que eu acho mais importantes. Se você é cristão e tem uma Bíblia em casa, eu recomendo que você pegue essa Bíblia. Por quê? Porque cada característica que eu der, eu vou falar também de um personagem bíblico e eu vou citar a passagem na Bíblia. Quem quiser me acompanhar, pode pegar a sua Bíblia, deixar aí do lado e ir acompanhando. Se você preferir pegar e anotar num papel do lado e depois pesquisar na Bíblia, também está valendo. Tá bom? O importante é que você preste atenção nessas 10 principais características que eu separei aqui, inclusive com personagens bíblicos, para inspirar ainda mais a minha vida e a sua vida também. Preparados? A primeira característica que eu separei aí foi justamente o amor. Porque quando nós temos amor dentro de nós, pelas outras pessoas, pela natureza, pela criação de Deus, tudo a nossa vida conspira a nosso favor, porque Deus é amor. Sem o amor dentro de nós, não existe a presença de Deus, porque Deus só habita onde existe o amor. Então, a primeira característica das pessoas de sucesso são as pessoas que têm amor em seus corações, que demonstram esse amor através das atitudes. Só lembrando que não adianta nada eu falar com a minha boca que amo alguém e não fazer a minha demonstração de amor. Nós só demonstramos o nosso amor através das nossas atitudes. Professora, essas atitudes têm que ser grandes coisas? Não. São nos pequenos gestos que nós vamos percebendo que a pessoa que está ao nosso lado nos ama. Ou uma pessoa querida que às vezes está distante fisicamente, mas ela está próxima, intimamente. Ela pode estar distante geograficamente, mas ela está perto, emocionalmente, espiritualmente, dando sempre aquela palavra de amor, de fé, de otimismo e de coragem. Sempre serão as atitudes que vão provar
quem é que verdadeiramente nos ama. Então, a primeira delas, a primeira característica das pessoas de sucesso são pessoas que cultivam o amor em seus corações. Vamos anotar então? Bom, meus queridos, como eu já havia dito a vocês, o amor é uma das principais características das pessoas de sucesso. Quem é que deu o maior exemplo de amor que eu conheço? Deus. Eu não conheço ninguém que tenha amado mais que Deus. Eu não conheço ninguém que ama mais do que Deus. Toda a Bíblia Sagrada, ela está aqui, ó. Toda a Bíblia fala do amor de Deus desde Gênesis até Apocalipse. Quem tem o hábito de ler a Bíblia sabe que o amor de Deus está presente em todos os livros da Bíblia. Mas eu separei aqui 1 João 4,10 para vocês anotarem aí, para vocês lerem depois. Eu vou ler agora, tá bom? Eu achei importante, é a única passagem da Bíblia que eu vou ler. Todas as outras, vocês vão abrir a Bíblia de vocês aí e vão fazer a leitura. Essa é a única passagem que eu irei fazer a leitura. Então, lá em 1 João 4,10, diz o seguinte: Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus enviou Jesus Cristo, o seu único Filho, para morrer por causa dos nossos pecados, porque Jesus nunca pecou. Nós é que somos pecadores. Deus enviou Jesus Cristo para que todos nós pudéssemos ter uma oportunidade de buscar a salvação. Deus enviou Jesus Cristo para que todos nós pudéssemos ter a oportunidade de termos uma vida nova. Uma vida onde há esperança de salvação para todos nós. Jesus Cristo veio e morreu por todos nós. Deus é amor e Jesus Cristo também é. Entre as 10 características das pessoas de sucesso, eu também listei a fé. Porque a fé é capaz de realizar grandes coisas. Todos nós conhecemos pessoas de fé e que conseguiram coisas extraordinárias através dessa fé, não é verdade? Eu, por exemplo, tenho vários testemunhos meus de fé, de quando Deus me socorreu no momento em que eu mais precisava, graças à fé que eu tinha em Deus e graças principalmente à misericórdia de Deus por mim. As pessoas que cultivam o amor e a fé, elas chegam longe. Eu separei aqui Jó como exemplo de homem de fé. Temos aqui a característica fé, temos aqui o personagem Jó e a referência bíblica, Jó, capítulo 42, versículo 2. Por que eu escolhi Jó como personagem para representar a fé? Quem conhece a história de Jó sabe que Jó foi um homem de muita fé, porque ele foi testado de todas as formas e com a permissão de Deus, para que Deus pudesse mostrar ao diabo que existem pessoas boas, sim, e que existem pessoas de fé, sim, pessoas que amam a Deus de todo o seu coração. Jó perdeu tudo o que ele tinha. Ele perdeu a saúde, ele perdeu os bens materiais, só lembrando que Jó era um homem muito rico. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu sua família, seus bens materiais, sua saúde, sua dignidade. Jó perdeu tudo, mas a fé de Jó permaneceu inabalável. Quantos de nós hoje temos a nossa fé inabalável?
Se a gente for analisar, quantos de nós, nesse período de pandemia, quantas pessoas já devem ter questionado Deus? Quantas pessoas já devem ter feito isso? Jó teve tudo tirado dele, tudo. Ele teve a saúde tirada dele, ele teve a família tirada dele, todos os filhos de Jó morreram, todos. Jó perdeu seus bens materiais, ele era um homem rico e passou a viver na pobreza. E Jó, em momento algum, perdeu a sua fé em Deus. Então eu trago a referência de Jó, para que todos nós possamos analisar e estudar, e principalmente para que nós possamos aprender com a fé de Jó. Quantos de nós não estamos precisando exercitar a nossa fé? Você aí na sua casa, você tem exercitado a sua fé? Você tem colocado a sua fé em ação? E eu me coloco nessa pergunta. Será que eu tenho colocado a minha fé em ação? Será que eu tenho a minha fé inabalável? São perguntas que todos nós devemos fazer para nós mesmos a fim de respondê-las. Vamos pensar um pouquinho nisso. Vamos pensar um pouquinho na fé. Nesse momento de pandemia, um momento tão difícil, onde tantas famílias estão perdendo seus entes queridos, pessoas estão perdendo seus bens materiais, pessoas estão perdendo sua saúde. E quantos será que permanecem com a sua fé inabalável? Essa é uma pergunta que cabe a cada um de nós responder. Eu tenho que me fazer essa pergunta e eu tenho que respondê-la para mim mesmo. Convido a vocês a fazerem a mesma reflexão. Nós precisamos fazer um exercício diário do amor em nossas vidas, da fé em nossas vidas e agora chega a coragem. Nós precisamos ser corajosos para enfrentar as adversidades da vida. A vida do cristão jamais será uma vida fácil. Quando terminar uma tormenta, com certeza virá outra. Nós devemos estar preparados, com amor nos nossos corações, com fé e com coragem, para que nós possamos enfrentar todas as dificuldades que forem surgindo pelo meio do caminho. Na coragem, eu separei o personagem de Davi. Porque Davi, para mim, é um dos homens mais corajosos. Claro que ele não é o único. A Bíblia está repleta de homens valorosos e corajosos. Mas eu escolhi Davi. Coragem, Davi. Você encontra uma referência lá em 1 Samuel 17:40. Você pode ir acompanhando esse vídeo e olhando a Bíblia, ou você pode anotar num caderno e ler depois, até mesmo porque a Bíblia, ela deve ser lida o texto inteiro. Às vezes a pessoa vai lá e fragmenta apenas um versículo e aí ela fala, nossa, não entendi, a Bíblia é tão difícil de ser entendida, eu não entendi o que quis dizer. Porque nós, a maioria de nós, não temos o hábito de lermos o texto todo. Quando nós lemos o texto todo, fica mais claro e mais fácil de ser compreendido. Então, você pode ir anotando todas essas referências bíblicas no papel e ler depois. Aqui, por exemplo, coragem, eu escolhi Davi. Lá em 1 Samuel fala que Davi, mesmo com aquele tanto de soldado, de guerreiros que Israel tinha, ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante Golias. Mas lá em 1 Samuel, lá traz a história de Davi, que era um homem de estatura baixa, porém muito corajoso. Davi não era imprudente e ele não resolveu um certo dia simplesmente enfrentar Golias. Davi ele era um pastor de ovelhas e como pastor de ovelhas ele teve que salvar as ovelhas, salvar o rebanho de urso, de leão. Então Davi ele já tinha enfrentado antes do gigante Golias, ele tinha matado um urso
e matado um leão. Quantos homens aí conseguem matar um urso ou matar um leão sem usar arma de fogo? Eu não digo que não consegue, mas eu digo que é muito difícil e que aí vai faltar coragem para muita gente. Tem gente que é muito corajosa, né? Atrás de uma arma de fogo, mas se essa arma de fogo for tirada da mão dela, lá se vai toda a coragem. Ou seja, resumindo, não tem coragem. Davi conseguiu matar um urso, depois matar um leão, e aí ele se sentiu valente, corajoso e se sentiu capaz para enfrentar o gigante Golias. E quando Davi vai falar com o rei Saul, para ele se apresentar e lutar contra Golias, essa ideia ela foi rejeitada logo de cara, porque Davi não pertencia ao exército. Davi era um pastor de ovelhas e um tocador de harpa. Ele era um compositor, era um músico. E aí, ninguém deu créditos a Davi. Mas como ninguém do exército de Israel teve coragem de enfrentar Golias, então a única opção que o rei Saul teve foi enviar Davi. Mas todos ali já esperavam pela morte de Davi. Eles não acreditavam que Davi seria capaz de vencer Golias. Golias era um gigante, um homem muito temido por todos, pela sua estatura, pela sua braveza, pela sua habilidade com as armas. Golias era um homem acostumado a assassinar pessoas, para ele seria apenas mais um. Ele já era uma pessoa que fazia isso há muito tempo. Então, na cabeça de Golias, quando ele viu Davi, aquele homem de estatura baixa, chegando para enfrentá-lo, ele riu. Ele riu e disse que mataria ele rapidinho. Mas ele não contava com a coragem de Davi. Davi não só foi corajoso, como Davi também foi inteligente. E a arma de Davi foi uma funda e 5 pedras. E o que é essa funda? Ela é uma arma onde se coloca uma pedra e a pessoa vai girando, girando e depois joga a pedra no alvo. E Davi pegou apenas 5 pedras. Davi conseguiu acertar o meio da testa de Golias e Golias, aquele gigante enorme, pavoroso, caiu no chão. Quando Golias caiu no chão, Davi pega a espada de Golias e arranca a cabeça dele com a própria espada. Para mim, Davi é um exemplo excelente de coragem. E será que nós estamos sendo corajosos hoje em dia? Será que nós estamos exercendo a nossa coragem no dia a dia? Será que estamos sendo corajosos diante das adversidades que a vida nos impõe? Essa é uma reflexão para todos nós. Uma reflexão onde eu me coloco nela. Porque eu também tenho que repensar. Será que todos nós estamos colocando o amor, a fé e a coragem em prática? Será que todos nós estamos colocando essas 3 características de pessoas de sucesso em prática diariamente em nossas vidas? É uma reflexão para todos nós. Logo após falarmos do amor, da fé, da coragem, vamos falar então agora de esperança. Quantos de nós estamos precisando dessa esperança nesse momento difícil? Acredito que toda família precisa de esperança, porque sem esperança nós não conseguimos enxergar um futuro melhor nas nossas vidas. A esperança ela é responsável para que nós possamos enxergar lá na frente coisas melhores acontecendo em nossas próprias vidas. E aí eu separo aqui o exemplo de Ana. Olha só, esperança, o exemplo que eu escolhi, Ana. Ana foi uma mulher que teve esperança em Deus
Ana, para quem não sabe, Ana era estéril. Para quem não conhece a história de Ana, Ana era estéril e ela sofria muito por não poder ter um filho. E determinada noite ela resolve ir ao templo. E na Bíblia diz que lá ela se derramava na presença de Deus, mas ela foi confundida e pensaram que ela estava bêbada. E aí Ana, prostrada ali naquele templo, clamando a Deus por um filho, então Ana finalmente tem a sua resposta depois de anos e anos e anos esperando esse filho. Ela saiu daquele templo com a esperança de que ela engravidaria e que ela teria o filho. Está bem aqui, ó. Vocês podem pesquisar depois na Bíblia. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Mas eu recomendo que leia todo o capítulo, leia todo o texto, para ficar mais claro para vocês. Meus amados, meus queridos, o que seria de nós se nós não tivéssemos esperança? O que é que acontece na vida dessa pessoa que não tem esperança e vive desanimada? Essa pessoa corre um sério risco de adquirir uma depressão ou qualquer um outro tipo de doença. Nós precisamos manter a esperança de que dias melhores virão. Nós precisamos manter o nosso amor, a nossa fé, a nossa coragem, a nossa esperança inabaláveis. Nós precisamos manter tudo isso em nossas vidas se nós quisermos ter sucesso na vida. O sucesso só chega para aquelas pessoas que cultivam coisas boas. Na aula anterior, na aula 2, eu falei muito sobre o poder do diabo na vida das pessoas. Essa terceira aula eu quero falar justamente o contrário. O poder de Deus na vida das pessoas. Todas essas características são qualidades que vêm de Deus para as nossas vidas. Tudo isso vem de Deus, mas nós precisamos ter sabedoria para buscar e colocar isso em prática todos os dias nas nossas vidas. Todos os dias devemos praticar tudo isso daqui, porque um dia sem esperança é um prejuízo muito grande na vida de uma pessoa. Imagine só viver uma vida sem amor, sem fé, sem coragem, sem esperança. Essa pessoa é um morto-vivo, é um zumbi, é uma pessoa que não vai ter uma vida próspera e feliz, porque é impossível ter sucesso na vida sem amor, sem fé, sem coragem, sem esperança. Nós precisamos cultivar essas qualidades dentro de nós. Eu convido todos vocês que estão me assistindo a praticar e a cultivar cada uma dessas características, mesmo que vá buscando aos poucos, porque nada acontece no estalar de dedo. Tudo na nossa vida é um processo, tudo na vida é um passo a passo. Todos os dias nós subimos um degrau ou descemos um degrau. Depende de pessoa para pessoa. Nessa pandemia, muita gente usou as dificuldades para subir degraus na vida, mas mesmo na mesma situação, nessa pandemia, muita gente começou a descer degraus na sua vida. Por quê? Porque ela não cultivou essas características e ela deixou o medo vencê-la. É por isso que eu dei a segunda aula todinha falando sobre o medo, para nós não deixarmos o medo nos dominar. Nós devemos deixar as coisas boas dentro de nós para que o medo não nos assole, para que o medo não nos prejudique. Nós precisamos manter as características positivas dentro de nós. E aí chegamos então no otimismo.
Quantas pessoas nesse momento estão pessimistas por causa da pandemia, por causa da crise, por causa do desespero que esse caos desse Covid-19 instalou na vida de muita gente? Quantas pessoas vivem no pessimismo? Quantas pessoas que às vezes eram até otimistas, mas bastou chegar a pandemia para ela se tornar uma pessoa pessimista? Eu conheço pessoas que eram muito otimistas, mas bastou chegar a pandemia para eu conhecer a pessoa de verdade. Diante da dificuldade, a pessoa manteve-se pessimista e não otimista. Nós devemos olhar para a crise, sim. Nós devemos olhar para o caos, sim. Nós devemos olhar para as dificuldades, sim. Nós devemos olhar para os momentos difíceis, sim. Mas nós temos que ter um olhar otimista. E aí eu escolhi Caleb para nós falarmos então de otimismo. Caleb era um homem muito otimista, mas ele não era cego. Ele estava vendo as dificuldades. Naquele momento, o povo estava vivendo um conflito. As pessoas estavam murmurando contra Deus, porque queriam voltar para o Egito. E Caleb, sempre otimista, realista, sempre incentivando o povo a permanecer fiel a Deus, a permanecer otimista, confiando nas promessas de Deus. E Caleb teve um papel fundamental, que foi o papel de levar um otimismo, uma perseverança para aquele povo que queria desistir. Quantas pessoas nesse momento nós estamos vendo que estão desistindo das coisas por pessimismo? Tem gente que já desistiu de tudo a essa altura. Estamos vivendo a segunda onda do Covid-19. Estamos na segunda onda letal e mortal que instalou o caos, o pânico, o terror e o medo na vida de muita gente. Mas nós precisamos enfrentar esses momentos difíceis com otimismo. Já pensou se cada um de nós começarmos a nos tornar pessimistas? Que murmuração que vai haver? Eu, particularmente, já estou evitando de conversar com algumas pessoas. Tem gente que chega para a gente somente para falar mal dos outros, para falar mal da situação, às vezes fala mal até de Deus, gente que só abre a boca para murmurar, gente que só abre a boca para reclamar de tudo. Nada nunca está bom, nada nunca é suficiente. E nós precisamos manter o nosso otimismo dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Lá no nosso seio familiar, junto com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho. Não vamos nos deixar apavorar pelo momento. É um momento crítico? É muito crítico. Mas nós precisamos manter o otimismo. Se você quiser pesquisar, está lá em Números 14, versículos 8 e 9. Recomendo que leia todo o texto. Não leia somente a parte fragmentada que está aqui. Quem for ler, leia todo o texto, para vocês entenderem melhor tudo que está registrado lá. Convido todos vocês a não perderem o otimismo de vocês, a praticarem o amor em suas vidas, a fé, a coragem, a esperança e o otimismo. Isso aqui são ferramentas poderosas para que nós possamos vencer todas as adversidades da vida. São características poderosas que vão levar qualquer pessoa que exercer tudo isso aqui em sua vida a chegar numa vida de sucesso. Comece a subir os degraus rumo ao sucesso da vida. Tem gente demais fazendo o inverso, tá lá em cima, ele vai vindo degrau por degrau para
a infelicidade, para a ruína. Não deixe que isso chegue até o seu lar. Não permita que isso aconteça dentro da sua própria vida. Vigia e mantenha tudo isso aqui intacto. Mantenha tudo isso aqui, mantenha sua fé, seu amor, sua coragem, sua esperança, seu otimismo, mantenha tudo isso inabalável dentro de você. E eu tenho certeza que o sucesso chegará. Além de todas essas características já mencionadas anteriormente, eu coloquei aqui determinação. Nós precisamos ser pessoas mais determinadas a alcançar os nossos objetivos. Nós precisamos ser pessoas mais determinadas a alcançar aquilo que nós estabelecemos para as nossas vidas. Precisamos ser pessoas determinadas para realizar os nossos sonhos. Quantas pessoas estão sonhando, mas não estão tendo determinação para persistir em seus sonhos? Muitas. Nós precisamos ser mais determinados. Daniel, olha só, separei Daniel para representar a determinação. Daniel foi um homem muito determinado, muito disciplinado. Daniel, ele foi levado cativo para uma terra estrangeira. Chegando lá, Daniel, ele tinha que se servir de todas as iguarias que eram servidas naquele reino. Mas Daniel manteve-se determinado na presença de Deus e disse não para todas aquelas iguarias. Daniel foi um homem muito determinado, um homem muito usado por Deus por causa da sua determinação, por causa da fidelidade, da determinação de seguir os ensinamentos de Deus. Quem quiser pesquisar, está lá em Daniel 1:8. Como já disse antes, leia todo o capítulo, não leia apenas um versículo, leia tudo. Daniel disse não para todas as iguarias que existiam naquele reino. Ele disse não para comer do bom e do melhor, porque ele manteve-se firme, determinado diante de Deus. Daniel foi muito usado por Deus. Daniel, inclusive, ele foi jogado lá na cova dos leões, mas ele era um homem determinado e ele não saía da presença de Deus. Ele foi jogado na cova dos leões justamente por ser determinado a Deus, porque Daniel se recusou a ficar sem orar a Deus. Daniel orava todos os dias e naquela época foi decretada uma lei que era proibida de orar a Deus. Daniel, com sua determinação, não parou de orar a Deus, foi jogado como punição dentro da cova para ser devorado por leões. E na palavra de Deus diz que Daniel entrou confiante naquela cova e que quando ele entrou, os leões adormeceram e dormiram todo o tempo em que Daniel permaneceu ali naquela cova. Deus estava ao lado de Daniel o tempo todo, porque Daniel não barganhou a sua determinação. Daniel foi determinado em todos os momentos da sua vida. E aí eu faço um convite para quem não tem essa qualidade aqui, ó. A determinação. Se nós não tivermos determinação na nossa vida, nós não chegaremos a lugar algum. É a determinação que nos impulsiona a fazer o que tem que ser feito. Nós precisamos ser pessoas determinadas a alcançar tudo aquilo que nós queremos. Nós não podemos nos desviar dessas qualidades aqui. Nós precisamos nos manter determinados, firmes a cada uma dessas características para que a nossa vida seja exemplo. Para que a nossa vida seja um exemplo de superação, para que a nossa vida seja um exemplo a ser seguido por outras pessoas.
para que a nossa vida seja uma vida de sucesso, já que esse vídeo se trata disso, das características das pessoas de sucesso. Quer ter sucesso na vida? Determinação. Precisamos exercer todas essas virtudes para que nós alcancemos tudo aquilo que queremos com a nossa determinação. Precisamos ir atrás de tudo aquilo que nós definimos para as nossas vidas. Saiba que nada vai cair do céu. Somos nós que devemos ir atrás de cada uma das nossas realizações. Então vamos ser pessoas mais determinadas. Não existe sucesso na vida se não houver disciplina. E aí depois então de falarmos de Caleb, venho falar agora de Josué. Josué foi um exemplo de perseverança. Josué foi um grande exemplo de homem perseverante, um homem que não desistia diante das dificuldades. E Caleb era companheiro de batalha de Josué. Caleb era como se fosse um irmão para Josué. E os dois juntos conquistaram a terra de Canaã. Porque os dois tinham otimismo, tinham perseverança, tinham também determinação. Josué, após a morte de Moisés, foi o homem escolhido para liderar o povo hebreu, para irem para a terra prometida. De todas as pessoas que estavam no deserto, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida, porque eles mantiveram todas essas qualidades intactas dentro deles. Se você quiser mais informações, leia Josué. Está lá no capítulo 1, 6, 7, mas leia todo o capítulo. Leia tudo para você entender melhor. Leia tudo para clarificar melhor para você. Se nós mantermos a nossa perseverança, a nossa determinação, o nosso otimismo, a nossa esperança, a nossa coragem, a nossa fé e o nosso amor dentro de nós, não há como sermos derrotados. Todas essas qualidades vêm de Deus. São qualidades dadas por Deus a cada um de nós. Nós devemos buscar ter essas qualidades e mantê-las em nossas vidas. Cabe a mim, cabe a você a buscar e a zelar por cada uma dessas qualidades. Nós já nascemos com elas dentro de nós, mas nós precisamos colocar em prática. Porque se a pessoa não colocar em prática, tudo isso vai morrer dentro dela. É a prática que leva à perfeição. Sou professora há 23 anos e é a prática que me ajuda a melhorar todos os dias como professora, como ser humano, como pessoa. É a prática que leva à perfeição. Nós devemos praticar tudo isso aqui em nossas vidas. São características que vão nos fortalecer cada dia mais para que nós possamos ser pessoas melhores, profissionais melhores, cristãos melhores, seres humanos melhores. Nós precisamos colocar tudo isso aqui em prática nas nossas vidas para que possamos ter uma vida completamente cheia de sucesso. Os derrotados podem ter certeza, nenhum deles carrega essas virtudes, nenhum deles carrega essas características, porque quem carrega todas essas características dentro de si, é impossível ser derrotado na vida. Depois então da perseverança, nós chegamos então aqui na bondade. Nós precisamos ter o nosso coração bom. Nós precisamos ser pessoas boas, pessoas melhores, pessoas que possam fazer a diferença na vida de outras pessoas. E eu escolhi Boaz
para simbolizar aqui a bondade que está lá em Ruth, capítulo 2:8. Boaz era um homem muito rico e muito bom, um homem respeitoso, um homem que tinha um coração muito bom. E por isso eu escolhi Boaz, para representar então aqui a bondade. É claro que a Bíblia está repleta de personagens bondosos, repleta de personagens com várias virtudes e várias qualidades. Esse aqui é apenas um exemplo. Boaz foi um homem que ajudou muito Ruth e Noemi, duas viúvas que chegaram ali naquela terra onde ele vivia e foram acolhidas por ele. Boaz era um homem bom, generoso e respeitoso. Por isso eu escolhi Boaz como um exemplo aqui de bondade. Esse exemplo de bondade nós encontramos todos os dias, pessoalmente. Existem pessoas boas em todos os lugares. Nós é que às vezes não sabemos olhar com amor. Nós precisamos olhar mais para a atitude das pessoas. Existem pessoas que às vezes mostram ser uma pessoa muito bondosa, mas que a atitude dela prova que é exatamente o contrário. E aí a minha reflexão é justamente para pensarmos nas nossas atitudes. As nossas atitudes têm sido atitude de bondade, tem sido atitude de amor, de fé, de esperança, de coragem, de otimismo, de determinação, de perseverança. As nossas atitudes estão demonstrando isso ou não? Cabe a cada um de nós respondermos essas perguntas. Mas a bondade vem de Deus. Assim como a maldade vem do diabo, a bondade vem de Deus. Precisamos praticar e exercer a bondade dentro dos nossos corações. É a bondade que vai nos diferenciar dos demais. Quando nós praticamos todas as virtudes que vão levar uma pessoa a ter sucesso, nós não podemos esquecer a virtude da atitude. Atitude é tudo. Atitude vai fazer total diferença entre prosperar e não prosperar. Atitude fará total diferença entre realizar os sonhos, não realizar os sonhos. Atitude fará toda a diferença entre ser uma pessoa de sucesso ou ser uma pessoa derrotada. E aí eu trago aqui José como um grande exemplo de atitude. José tinha atitude em todos os lugares que ele chegava. Na casa do pai dele, ele teve atitude. Ele teve atitude para ler, aprender a escrita. Ele teve atitude para pastorear. Quando foi vendido como escravo, José teve a atitude de ser bom naquilo que ele fazia, mesmo sendo um escravo. Ele não ficou se vitimizando, se fingindo de coitadinho, não. José tomou a atitude para si e mesmo contrariado, mesmo numa terra distante, mesmo como escravo, José deu o melhor de si na casa de Potifar. Na Bíblia diz que tudo quanto José tocava prosperava. Tudo aquilo que José tocava sua mão prosperava, porque José tinha atitude e tinha um contato íntimo e verdadeiro com Deus. Você pode pesquisar lá em Gênesis 39, 33 e 36 versículos, mas leia tudo. A história de José é uma história maravilhosa de superação. Eu te convido a ler tudo. Não fique preso a ler apenas versículos fragmentados. Leia tudo, leia a história toda. A atitude fez total diferença para José ser governador do Egito. Na Bíblia diz que o faraó teve 2 sonhos e ninguém conseguia interpretá-los.
José estava preso injustamente lá no cárcere, lá na cadeia. E o chamaram para que ele interpretasse os sonhos de Faraó, porque José interpretava os sonhos. José, além de ter a atitude de interpretar os sonhos de Faraó, José chegou com uma solução para o problema que Faraó iria enfrentar 7 anos mais tarde. Além de José ter a atitude para interpretar os sonhos, José entregou muito mais do que foi pedido. Pediram para José interpretar sonhos e ele interpretou, mas José se adiantou através da sua atitude e disse ao faraó o que é que ele deveria fazer para que o Egito não sofresse na época dos 7 anos de seca. E essa atitude que José teve o colocou como governador do Egito. E graças à atitude que José teve, toda aquela nação foi salva da fome, da miséria e da seca. Atitude. Mais tarde, José teve atitude novamente. A vida de José foi uma vida de atitude. José teve a oportunidade de se vingar de seus irmãos, os mesmos irmãos que haviam vendido ele. Mas José teve a atitude de perdoá-los. José perdoou todos os seus malfeitores. Vamos viver uma vida com atitude. Quando nós temos atitude, tudo à nossa volta vai melhorando. Tenha atitude diferente se por acaso ela não estiver boa. A partir de hoje, comece a tomar novas atitudes para que você alcance aquilo que você tanto almeja. Talvez você quer muito realizar um sonho, mas está faltando isso aqui. Eu convido você a ter mais atitude. Está aqui uma qualidade que eu venho praticando na minha vida todos os dias. Porque sem atitude nós não chegamos a lugar algum. Nós precisamos de ter atitude para enfrentar os dias difíceis. E precisamos de atitude também para administrarmos os dias bons, os dias fáceis e os dias prazerosos. Nós precisamos manter a nossa atitude diante de todas as coisas que acontecerem em nossas vidas. Depois de falarmos então sobre as atitudes que José teve em sua vida e também o fato de ele ter perdoado todos os seus malfeitores, nós chegamos agora na 10ª característica de pessoas de sucesso na vida, que é isso aqui, ó, as pessoas que praticam o perdão. E ninguém mais, ninguém menos para representar o perdão do que o Filho de Deus, Jesus Cristo. Tem uma passagem na Bíblia em que Pedro, está lá em Mateus 18, 21 e 22. Pedro chega até Jesus e pergunta: Mestre, devo perdoar o meu irmão até 7 vezes? Jesus Cristo diz: Não, Pedro, você deve perdoar até 70 vezes 7. Jesus com isso quis dizer que nós devemos perdoar todos os nossos malfeitores. Nós não podemos carregar aquele mal dentro de nós, aquela mágoa dentro de nós, porque a falta do perdão vai arruinar as nossas vidas. Perdão. Nós devemos exercitar e praticar o perdão em nossas vidas. O maior e melhor exemplo para o perdão, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O homem que perdoou todos os pecadores do mundo. O homem que morreu pregado numa cruz pelos seus pecados e que mesmo estando pregado lá, sendo judiado, maltratado, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo, morrendo numa cruz, liberou perdão para as pessoas que estavam matando ele. O perdão faz parte
da vida das pessoas que alcançam o sucesso na vida. Com certeza. A pessoa, para alcançar o sucesso na vida, ela não pode carregar as mágoas e tristezas do passado dentro dela, porque isso vai causar uma depressão. As pessoas de sucesso perdoam porque elas sabem o preço de não perdoar. E elas não querem carregar o fardo nas costas. O perdão não se trata de aliviar a vida do nosso malfeitor. Ele se trata de aliviarmos a nossa própria vida, tirarmos o fardo das nossas costas e caminharmos leves, sem peso. É disso que se trata o perdão. Nós precisamos ter sabedoria para aprender a perdoar nas nossas vidas. Eu convido cada um de vocês a refletirem nessas 10 características de pessoas de sucesso na vida. Todas essas 10 características vão ajudar você a alcançar os seus objetivos. Essas características vão te ajudar a realizar os seus sonhos, vão te ajudar a você vencer todos os obstáculos da vida. Vamos colocar em prática o amor, a fé, a esperança, a coragem, a determinação, a perseverança, a atitude, a bondade, o perdão. Vamos colocar todas essas virtudes em prática, em ação. O otimismo tem que fazer parte das nossas vidas. Nós não podemos nos entregar ao pessimismo. Não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Deus nos deu todas essas ferramentas para que nós possamos ser pessoas melhores, para que nós possamos alcançar a vitória, para que nós possamos ter sucesso em qualquer área da nossa vida, seja ela familiar, financeira, emocional, da saúde ou em qualquer outro âmbito espiritual, seja em qualquer esfera. Todas essas 10 atitudes vão nos ajudar a sermos pessoas cada dia melhores. Eu tenho certeza disso. Comece a praticar porque vale a pena. Agora é a hora da verdade. Vamos ver se você é um bom aluno ou não. Na aula 2 eu passei 8 atividades sobre o medo para você fazer na sua casa. E eu disse que na aula 3 nós falaríamos sobre isso. Então, a primeira atividade de hoje é justamente essa. Analisando cada um de seus medos, hoje, eles fazem sentido? Só lembrando que eu quero saber hoje, porque com certeza na aula anterior, há uma semana atrás, fazia sentido sim na sua cabeça. Mas eu quero saber se hoje, depois que você fez aquelas 8 atividades, eu quero saber se depois daquelas 8 atividades, se hoje, aqueles medos na sua vida, se eles fazem sentido. Eu quero que você responda sinceramente, do fundo do seu coração. Analise cada um dos medos que você anotou na aula passada e responda isso aqui, com sinceridade. Analise cada um dos seus medos e me diga se hoje, 7 dias depois daquele vídeo, se hoje eles fazem sentido na sua vida. Continuando aí então na pergunta número 2. Na aula anterior, eu pedi para você fazer uma lista de tudo que te marcou negativamente na sua infância. Pois bem, nessa aula faremos exatamente o contrário. Eu quero na número 2 que você anote aí para você responder depois. O que mais marcou sua infância positivamente? Eu coloquei o que mais marcou, mas você pode listar tudo o que te marcou positivamente na infância. Porque nessa aula nós vamos fazer um paralelo entre o negativo
e o positivo. E para isso eu preciso que você tenha respondido as 8 perguntas da aula passada e eu preciso que você responda as 8 perguntas de hoje. Na pergunta número 3, eu quero que você anote aí o que mais marcou a sua adolescência positivamente. Coloque tudo que te marcou positivamente na sua adolescência. Caso tenha dúvida, até que idade você foi adolescente? Até os 17 anos é considerado adolescente. Então eu quero que você coloque tudo. Faça uma lista de tudo que te marcou positivamente na sua adolescência e responda a pergunta número 3. Para que possamos depois fazer um paralelo entre as 8 perguntas anteriores com as 8 perguntas de hoje. Vai por mim, isso aqui vai ajudar muito, você vai começar a pensar em novas perspectivas. Eu te convido a não pular essa atividade. Agora, chegando então na 4ª pergunta de hoje, eu quero que você escreva aí no seu caderno. O que mais marcou a sua vida adulta? Positivamente. Copia aí essa pergunta aqui, ó. O que mais marcou sua vida adulta positivamente? Eu preciso que você copie essa pergunta e que você responda. Mas preciso que você seja sincero. Responda com muita objetividade, com muita sinceridade. Faça uma lista de todas as coisas que te marcaram positivamente na sua vida adulta. Chegando então na nossa 5ª pergunta dessa aula de hoje. Eu quero que você anote aí, ó, quais foram as melhores descobertas da sua vida. Só lembrando que na aula número 2 você colocou quais foram as piores. Agora, nessa de hoje, eu quero que você coloque, por favor, quais foram as melhores descobertas da sua vida. Puxa aí, ó, raciocina, puxa no seu cérebro. Quais foram as melhores descobertas da sua vida? Eu quero que você liste essas descobertas. Porque lá na frente você vai precisar dessas respostas para que nós possamos fazer um paralelo entre as perguntas da aula 2 com as perguntas da aula 3. Não se esqueça de responder todas as perguntas, seja sincero ao respondê-las. Chegamos então à 6ª pergunta dessa aula 3. Você vai colocar aí, ó, o que você já conseguiu superar na vida? Pergunta número 6. Você vai fazer uma lista de todas as coisas que você já conseguiu superar na vida. Faça uma lista. Coloque uma lista de tudo, tudo, da mínima coisa até a máxima coisa, tudo que você já conseguiu superar na vida. Faça essa lista para que nós possamos comparar com as respostas da aula número 2. Chegamos então na 7ª pergunta, que para mim é de fundamental importância. Eu quero que você escreva aí no seu caderno quais são os seus pontos fortes, quais são os seus dons e talentos, quais são. Eu quero que você separe em 3, seus pontos fortes, seus dons e seus talentos. Coloque uma lista de quais são todos os seus pontos fortes. Quando eu falo todos, é todos mesmo. Você vai lembrar de todos os seus pontos fortes. Você é educado? Coloca, sou educado. Você é estudioso? Coloca, sou estudioso. Você é um bom filho? Coloca, sou um bom filho. Tudo isso, você vai colocar todos os seus pontos fortes. Todos. Faça uma lista com todos os seus pontos fortes. Aí você vai fazer uma lista com todos os seus dons. Os dons que nasceram com você. Quais são os seus dons? Você tem o dom da música? Coloca, dom da música. Você tem o dom da arte, de desenhar?
Coloca. Você tem o dom da escrita? Coloca. Você tem o dom dos cálculos matemáticos? Coloca. Todos nós temos dons. Todos nós. Eu quero que você vasculhe a sua cabeça nesse momento e liste todos os seus dons. E aí depois você vai fazer uma outra lista com todos os seus talentos. Professora, mas dons e talentos não é a mesma coisa? Não. Dons é aquilo que nasce com você. Talento é aquilo que você adquire ao longo da vida. Por exemplo, eu posso não saber tocar guitarra, por exemplo, um instrumento que eu amo de paixão, mas eu posso aprender a tocar, mesmo não tendo dom. Eu não tenho o dom da música, mas eu posso aprender a música. Às vezes eu não tenho dom para cálculos matemáticos, mas eu posso desenvolver o dom para fazer cálculos matemáticos. Então, os talentos é tudo aquilo que você desenvolveu ao longo da sua vida. Vou dar um exemplo meu. Eu sou professora de taekwondo também, sou formada faixa preta de taekwondo. O taekwondo ele não é um dom que nasceu comigo. O taekwondo foi um talento que eu adquiri. Como? Com muita determinação, com muita perseverança, com muita força de vontade, com muita coragem, com muita garra. E eu consegui atingir esse talento, eu consegui me formar faixa preta de taekwondo, eu consegui ter alunos que participaram de campeonatos goiano, campeonatos brasileiros e alunos que foram campeões. Não nasci com dom, mas eu desenvolvi o talento. Um talento que foi desenvolvido por mim. Um outro talento que eu estou desenvolvendo agora é o talento da escrita. Eu não tenho dom da escrita, mas eu estou desenvolvendo o talento da escrita. Como que nós desenvolvemos talentos? Praticando, estudando, pesquisando e aprofundando naquele assunto. No caso do taekwondo, eu tive que me matricular numa academia para adquirir esse talento. No caso da escrita, eu estou pagando uma mentoria para que eu possa aprender todas as técnicas de como se escrever um livro, por exemplo. Isso é um talento adquirido. Eu não nasci com ele, mas eu estou adquirindo através dos estudos. Pause esse vídeo, escreva a pergunta e responda. Responda sabiamente, responda do fundo do seu coração, com muita sinceridade. Essa pergunta vai mexer com você, tenho certeza. Chegamos então na 8ª pergunta. Olha só que interessante a 8ª pergunta. Fazendo uma análise da aula 2 com a aula 3, qual dessas realidades você prefere viver? Você prefere viver a realidade da aula 2, todos aqueles medos listados, aquelas 8 perguntas voltadas para o medo, ou você prefere viver a aula 3, onde listamos aqui 10 características de pessoas de sucesso e onde eu deixei para você essas 8 perguntas para você refletir na sua vida. Qual das realidades você prefere viver? Eu acredito que é a realidade da aula 3. Se for a realidade da aula 13, e eu espero sinceramente que seja, comece a colocar em prática cada uma daquelas 10 características de pessoas de sucesso na vida. Comece a olhar e observar todas as respostas dessa aula de hoje, comece a enxergar um mundo diferente à sua frente. Na aula 2, você lembrou de tudo de ruim que aconteceu no seu passado e de tudo que te amedrontava. Na aula 3, você está vendo novas possibilidades, uma realidade totalmente nova, diferente, feliz e próspera. Por favor, comece a enxergar e mentalizar tudo de bom que você quer alcançar para a sua própria vida e na vida da sua família.
Coloque essas oito perguntas em prática na sua vida e comece a olhar o lado bom, comece a ser otimista, comece a ter coragem, amor, fé, perseverança, comece a ter determinação, comece a tomar atitudes, comece a perdoar, bondade no coração sempre, amor. Comece a praticar cada uma dessas características e a sua vida vai transformar significativamente. Meus queridos, nós chegamos então ao fim dessa aula 3, mas eu não poderia terminar essa aula sem te passar uma recomendação. Qual é? O que eu quero que você escreva aí no seu caderno? Para você não esquecer, escreve aí. Eu quero que você escreva o seguinte: escreva uma frase de incentivo para você mesmo, usando cada ponto forte, dom e talento que você tem. Eu quero agora que você escreva várias frases incentivadoras para a sua própria vida. Essas frases de incentivo, elas deverão ser usadas com os seus dons, os seus talentos e os seus pontos fortes. Use cada um deles para escrever as frases. Escreva várias frases de incentivo para a sua própria vida. Escreva várias frases colocando os seus pontos fortes, colocando os seus dons, colocando os seus talentos, para que você olhe para essas frases, se motive, para que você comece a tomar decisões diferentes a partir de agora, para que você comece a ter novas atitudes e para que você comece a ressignificar a sua mente. Está na hora de deixar as coisas ruins no passado, ressignificar a mente e começar coisas novas, de agora em diante. Eu escrevi aqui embaixo, então, coloque cada frase incentivadora em prática na sua própria vida. Coloque cada uma das frases incentivadoras que você mesmo vai escrever em prática na sua própria vida. Eu tenho certeza que isso vai ajudar e vai ajudar muito, porque você estará colocando a sua mente para pensar de forma otimista. Você estará forçando o seu cérebro para encontrar boas alternativas. Você estará ressignificando a sua mentalidade, trocando o negativo pelo positivo, trocando o que te machucou no passado pelo que está te fortalecendo no presente. Coloque tudo isso em ação, coloque tudo isso em prática e depois eu quero feedbacks de vocês. Quem fizer as atividades, faça um comentário aqui embaixo. Deixe um comentário me explicando como foi esse processo de aprendizagem para você. Deixe aqui embaixo seu comentário me falando qual foi a parte mais fácil, qual foi a parte mais difícil e o que é que mudou na sua vida a partir de agora. Deixe os seus comentários aqui para eu saber como é que estão sendo essas aulas para vocês. Beijo no coração de vocês, um forte abraço e até a nossa aula 4. Fiquem com Deus.